deixa um like. Com certeza a tecnologia para clonar seres humanos já existe. E eu acredito que ela exista no submundo. Ou tu acha que não? Não, cara, é porque assim, ó. Eu fiz um vídeo sobre isso, que são cientistas de garagem. Então, assim, são cientistas que ficam de garagem é uma forma de dizer, mas são caras... Financiados? Não financiado. O cara é maluco e ele faz ciência na casa dele. Ah, tá. E hoje é muito fácil com o CRISPR, que o CRISPR é aquela ferramenta de edição gênica, né? Uhum. Então é muito fácil você editar DNA hoje. É possível você fazer isso na sua casa. Com conhecimento, você consegue... Caralho, velho. Dá. Tipo, dá. É fácil, tá? Fácil. É possível. É possível, exato. O cara se ele quiser construir uma bomba, ele se informa. Se ele quiser editar DNA na casa dele, ele também faz hoje com o conhecimento que tem na internet. Eles conseguem. E tem muita gente que faz isso. Tá, então... Mas faz pra o quê, exatamente? Cara, curiosidade. O cara é cientista. Mas tipo, o que o cara pode fazer com isso? Ele pode fazer edição genética e tentar fazer embriões humanos geneticamente modificados. A China fez isso. Hoje nós temos 2 meninas na China que são geneticamente modificadas. Quais foram as modificações? Foi pra HIV. Elas são resistentes ao vírus HIV. E funcionou? Nós não sabemos que elas são crianças, mas no futuro, quando elas tiverem vida sexual ativa, enfim, aí vai ver. Não vai testar, tipo, tu não pode ficar injetando o vírus nela. Ah, tá. Elas não podem ser criadas como ratos de laboratório. O gene que é ali, ele é o menos importante, né? Por exemplo, hoje, quando a gente fala de edição genética, usa-se muito o gene que brilha de bioluminescência das águas vivas, né? Então, por exemplo, eu pego lá o DNA de um rato e coloco o gene de uma água-viva que brilha no escuro. E aí o rato brilha no escuro. Isso acontece? Acontece, tem vários... Aliás, o que tem de estudo com rato brilhando no escuro, porra, se pesquisar aí, você vai... Tu sabia que essa porra aconteceu, Gabriel? Ratos bioluminescentes aí, você vai ver vários. E aí a galera... Olha aí eles aí, ó. Aí, ó. Meu irmão. Porco, ó. Porco. Já fizeram com porco, ó. Aí, ó. Bicho bioluminescente é o que não faz. Ó, só o olhinho bioluminescente. Ó, pele que brilha no escuro. Aí é a pele humana, ó. E aí a galera pergunta... A pergunta que a galera faz é a seguinte. Cara, por que estão gastando dinheiro fazendo rato que brilha no escuro? Cara, se eu pego um DNA, pego um gene de água-viva, boto no DNA do rato e ele brilha no escuro, qual é a resposta pra isso? Não sei. Funciona. Sim. A técnica funciona. A técnica funciona. Então eu posso fazer agora com qualquer gene. Sim. Você tá Pode entendendo? vender skins pra seres humanos. Posso fazer várias coisas. Então, assim, ó, na China fizeram com esse gene, deu um rolo, porque existe uma regra hoje, é bioética, isso que a gente fala, né? De tipo, regras mesmo. Não vamos fazer embriões geneticamente modificados. É uma regra, não pode fazer. Tá? Nenhum cientista pode fazer. O que tu acha dessa regra? Cara, então, é uma discussão profunda, assim. Porque o que acontece? Vamos lá. É que tem várias variáveis, né? Não é um ponto... Não é linear o pensamento. Então o pensamento é o seguinte... Tipo, do ponto de vista de resistência imunológica seria muito útil. Tipo, a gente faz seres humanos que são imunes a câncer... Total, menos que isso. Cara, gripe. Na tua família tem uma doença genética que mata. Sei lá. Uma doença genética lá que mata. Então eu pego lá o embrião teu lá, da tua esposa lá, faço a edição desse gene e, pô, teu filho não vai ter mais essas doenças. É legal. Mas eu também posso usar isso pra fazer super-humanos. Inteligência, isso, sei lá, exato, força física. Forte, enfim. Então, isso já seria, de certa forma, possível com o que a gente tem hoje em dia? Então, o que a gente não sabe ainda, e talvez as chinesas não deem essas respostas, né? Se elas vão ficar resistentes ao HIV, é o de menos. É porque o que acontece? Os genes, eles se relacionam uns com os outros no nosso DNA. Eles não funcionam como gavetas. Eu tô aqui sozinho, o gene do lado tá ali. Eles estão... Infinitas interações. Infinitas interações. O que a gente não sabe é o seguinte, nessa brincadeira de fazer edição genética, e aí pode ser o fim da humanidade, é a gente fazer uma mudança num gene,
Achando que deu certo. Achando lá, e de repente, mais pra frente, a gente descobre que aquele gene, ele interagia com vários outros genes, porque a gente tem boa parte do DNA, a gente chama de DNA que é lixo, né? E hoje até nem se usa muito esse termo, porque não é lixo, ele tem uma função... Assim. ele tem uma função estrutural ali. Mas pode ter nesse lixo alguma função de comunicação mesmo, que ao fazer uma mudança, cortar um pedaço e botar outro, essa interação para e de repente o teu organismo começa a funcionar de uma maneira terrível. E o pior, isso pode acontecer quando você tiver 30 anos, 40 anos. Filhos. Não, aí você passou esse DNA modificado pros teus filhos. Tipo, vamos supor, eles entram num consenso, tipo, a gente mapeou aqui a cura do câncer. Nenhum ser humano mais vai ter câncer. Boa. Nasceu, legal, quer dizer, fez antes de nascer. Fez lá, isso. Aí a gente descobre que os filhos dessa geração resistente a câncer nascem todos mortos. A gente perdeu a capacidade de se reproduzir, vamos supor. Isso. Aí fudeu, acabou a humanidade. Exato. Não, mas o pior que pode acontecer é dar certo por um tempo e esses genes modificados serem passados através da reprodução natural para outros seres humanos. Eles seriam passados, tipo, do ponto de vista genético... Pelos teus gametas. Tipo, as filhas dessas gurias chinesas, né? Sim, vão produzir óvulos... Que seriam resistentes também. Que tem o também. DNA, exato, resistente. Isso vai ser passado para as filhas dela, para as netas, enfim, vai ser passado. É muito perigoso. Pros filhos, porra, exato. Tipo, só que se tu descobrir lá na 4ª geração que dá merda, se pensar em progressão geométrica, cara, uma parcela da sociedade já vai ter o gene. E aí, meu? Mas isso é uma tendência, tipo, que alguma hora vai acontecer. Mas tem que ser feito com cuidado. É isso que eu quero dizer. Tipo, não dá pra... Nesse momento agora, a gente não tem ainda conhecimento suficiente pra chegar e falar, cara, vamos fazer humanos geneticamente modificados? A gente não tem esse conhecimento, né? Vamos pensar assim, vamos voltar de novo à evolução humana. Os humanos de 70 mil anos atrás eram meio tapadões. Ninguém garante que os humanos de agora também não sejam tapadões e que os daqui 70 mil anos falem, cara, aquela galera era burra demais. Você entendeu? Então, às vezes, a gente não tem, talvez, capacidade cognitiva até de chegar a essas respostas. Às vezes, Deus, né, que a galera discute muito. A ciência não consegue explicar a alma, né, a existência de alma, já foi feito vários estudos. Mas será que talvez a gente seja tão limitado cognitivamente? Vidas em outro planeta. Talvez a gente seja cognitivamente limitado, geneticamente imposto. E daqui 70 mil anos, talvez os humanos lá da frente sejam muito mais capazes que a gente e consigam respostas que hoje a gente não consegue e que humanos do passado também não conseguiam. E tem um outro problema de construção de conhecimento, né? Tipo, o cara pra construir smartphone agora, ele precisou de uma porrada de conhecimento produzido antes. Desde o fogo. Desde o fogo. Exato, desde o fogo até chegar num momento da história, pô, acho que agora dá pra construir um smartphone. Então tem muitas coisas dessas tecnologias que ainda a gente tá muito imaturo, precisa de muito mais bagagem de ciência. É o que eu digo às vezes aqui, que assim, que uma formiga, ela não sabe que ela faz parte de um formigueiro e que a gente tá olhando ela e, tipo, ela não consegue ter uma consciência de que, ó, existem seres humanos, existe não sei o quê, sabe? Tipo, a formiga. Ela tem. Ela tem? Ela sabe que ela tá no formigueiro. Não, mas ela não tem consciência de que existe a gente. Ela sabe que a gente destrói o formigueiro dela. Tá, mas ela, tipo, bota não o dedo sabe lá pra você ver se ela não te pica. que a gente faz um podcast. Tipo, uma formiga não poderia. Não, ela não escuta o podcast, isso, beleza. Tipo, ela tem as coisas dela, mas ela tem uma limitação biológica do que ela pode... tem as coisas dela, elas têm lá os negócios de formiga dela, né? Tá certo. Tipo, existe uma limitação biológica que impede ela de compreender a nossa espécie. Isso, total. Da mesma forma que eu acredito que a gente tem uma limitação biológica que talvez impeça a gente de compreender outras espécies. Tipo, outra vida inteligente, outras dimensões, outras percepções de sentidos. Até assim, ó, a vida no planeta Terra se baseia no carbono. Então, quando a gente vai procurar vida em outro planeta, muitas vezes a gente busca seres vivos baseados no carbono. Mas quem te garante que esses seres vivos lá fora, a base é carbono? Né? Talvez seja, sei lá, sílica, seja outra coisa e a gente tá, de repente, procurando as coisas erradas. Eu não tenho dúvidas que exista vida não tão próxima da gente, mas que exista vida em outros planetas. Eu também não tenho dúvida. Mas não tenha dúvida, mas a nossa limitação cognitiva... Mas tem muita gente também que concorda com isso, tá? Tem gente até que diz que já veio aqui na Terra, o caramba, enfim. Sim, pô, eu vi um podcast. Já veio alguém aqui falar sobre isso? Não, ainda não, mas vai acontecer.
E aí, deixou o seu like? Yeah. Yeah.